Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você e mais uma vez dizer que bom que você está aí, que bom que você aceitou o chamado de Deus de se colocar exatamente agora diante do seu aparelho televisivo, que pode ser uma televisão, pode ser um computador, pode ser o seu celular, pode ser hoje, como pode ser hoje. O pai está ficando louco? Não, porque o programa passa num determinado momento, todas as terças-feiras, às 21h30. Pode ser que você esteja neste momento, mas pode ser que você esteja num outro momento, pegando este programa pelo Canção Nova Play, né? O canal da Canção Nova no YouTube. Então você pode acompanhar esse programa e todos os outros programas. Então, bem-vindo e bem-vinda no Aqui e Agora da sua vida. Nós estamos aqui no estúdio, no nosso Aqui e Agora, mas estamos no seu Aqui e Agora também. E por que eu estou falando isso assim, dessa forma? Porque para mim é sempre uma grande alegria quando o convidado que vem é um irmão meu no sacerdócio. E principalmente quando esse irmão nos traz não uma caminhada sacerdotal, porque o padre hoje, né, Padre Eliton, não tem ainda a sua caminhada sacerdotal já para contar uma história longa, mas principalmente para contar, e é uma coisa muito interessante que nós vamos conversar, porque muitas vezes tem muito tabu sobre vocação, sobre o ser padre, né? Então, quero acolher Padre Eliton Araújo. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Alegria no meu coração, Padre, estar aqui com o senhor hoje, tendo a oportunidade de falar um pouco da experiência que eu tive com Deus durante esse tempo. Apenas tenho 32 anos de idade, mas tenho bastante vivência na minha caminhada vocacional e que bom estar aqui. É sempre difícil falar sobre nós, Padre, porque assim, quando vamos fazer uma pregação, você vai lá, pesquisa num livro, vai num teólogo, humilha do mesmo jeito, né? Mas quando é para falar da nossa própria vida, a referência é nós mesmos, né? Então, quando o rodapé vai estar lá, né? Quando recebi o convite, eu falei, meu Deus, vou falar sobre a minha experiência com Deus, né? Porque às vezes, Padre, a gente não percebe a ação de Deus em nossa vida, né? E a gente vai nos grupos de oração, vai nas missas e escuta os testemunhos. Eu roubei, eu matei, eu me prostituí. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu não tenho um testemunho para contar. Porque às vezes a gente se pega pensando que testemunho bonito é só quando alguém tem um encontro e muda da água para o vinho, né? E aí quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, né, no programa, eu fiquei pensando e eu comecei a fazer um retiro. Olhar para a minha vida e rezar a minha história e perceber que Deus vem conduzindo a minha vida, né? E se eu estou aqui hoje é graças a esse Deus e quem está nos acompanhando vai conhecer um pouquinho do Padre Eliton. E isso é muito interessante o senhor dizer, porque infelizmente existe esse preconceito, né? E por isso que eu sempre deixo aqui muito claro no nosso programa que o testemunho de conversão, aquela conversão que a pessoa estava na prostituição e hoje ele é um padre, vamos dizer assim, é no PHN, né? Que aí lá é o próprio programa para trazer esses testemunhos. O nosso, né, é para contar esses rastros de Deus que estão presentes na nossa vida. Mesmo que nós não tenhamos vivido experiências de um submundo, vamos dizer assim, né? Ou as experiências de um inferno na terra, né? Graças a Deus, então, o senhor não viveu. Então, não se sinta rejeitado por ninguém por causa disso, porque pelo contrário, uma grande graça. Se o senhor foi preservado de todas essas coisas, né, o senhor foi realmente agraciado. Porque o senhor com 32 anos de idade, né? Se nós vamos contar hoje uma pessoa com 32 anos de idade, infelizmente no mundo de hoje, a gente não vai encontrar pessoas
que foram assim então preservadas ou até mesmo ilesas de determinadas coisas, infelizmente, né? Mas para não deixar as pessoas, o que esse padre vai falar então? Antes do padre Eliton, quem foi o Eliton Araújo? Eu sou natural do Rio Grande do Norte, São Miguel, né? Micaelense, ou então Pontiguar. Uhum. Sou o São quinto... Miguel, ela é uma cidade que fica próximo de Natal? Fica próximo de Pau dos Ferros, Mossoró, que são cidades mais conhecidas, né? Uhum. Então, eu sou o quinto filho de 6 dos meus pais. Sou filho de Marlene Holanda de Araújo e José Bedeu de Araújo. Nasci numa família católica e no Nordeste nós temos uma devoção muito grande pelos santos. E eu percebi isso na vida dos meus avós, né? E fui um jovem, lá morava no sítio, um jovem cheio de sonhos, vontades. E eu tenho uma lembrança muito bonita quando eu era mais novo, meu avô tinha roça, então nós plantávamos, né? Então meu avô ia cavando, um jogava o arroz, outro jogava o feijão e outro ia tampando o buraco que meu avô tinha feito para a plantação, né? Uhum. Então memórias assim que não esqueci, padre, memórias que faz parte da minha caminhada, né? Como grande maioria das famílias, o meu pai veio para São Paulo em busca de emprego. E aí o meu pai trabalhava em São Paulo, nas férias ele ia para o Rio Grande do Norte, para minha casa. E teve um dia que minha mãe disse, olha, seu pai falou para a gente ir para São Paulo. Já está estável, ele vai procurar uma casa, vai alugar uma casa, vai comprar alguns móveis e nós vamos para São Paulo. E eu nunca tinha saído de lá. Então foi um sentimento de agora, o que vai ser, né? Você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha por volta dos meus 5, 6 anos de idade, quando foi essa mudança. Uhum. E viemos para São Paulo. São Paulo nós moramos em São Miguel Paulista. Uhum. E aconteceu um fato engraçado quando eu era mais novo, né? Porque nós que somos nordestinos temos um vocabulário nosso. Sim. E aí eu cheguei, estava na escola, né? E aí os meninos começaram a zoar comigo e tal. E eu falei para eles parar e eles não paravam. E eu falei para a professora assim, eles estão acanaiando comigo. E a professora começou a dar risada. O que eles estão fazendo? Acanaiando. E ela dava risada. Eu sem entender nada, porque para mim era... Palavra mais comum. Normal, comum. Daqui a pouco ela chamou outra professora. fala para o que ele está fazendo com você? Tá me acanaiando, né? E as duas davam risada e eu, menininho, sem saber de nada, chamaram a diretora. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Fiquei pensando, o que está acontecendo comigo? É séria mesmo o que estão fazendo. Aí fala para a diretora o que estão fazendo. Tá me acanaiando, estão mangando de mim. Aí quando eu falei mangando, eu acho que eles associaram a palavra estão zoando comigo, né? Então foi uma coisa engraçada que aconteceu na minha infância. E eu fui lembrar desse fato quando eu tinha lá para os meus 13, 14 anos de idade, né? Sei lá, eu estava na igreja com essa idade já. E aí veio essa lembrança disso que tinha acontecido lá atrás, né? Então, ali eu percebi como uma cura de Deus, né? Uhum. E aí eu falei para minha mãe, olha mãe, um dia aconteceu isso na escola, por que você não falou antes para mim? Mãe toda preocupada, né? E eu percebi depois essa cura que Deus fez na minha vida, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada, e eu não sabia o porquê, né? E depois veio essa lembrança. No caso, essa situação que o senhor viveu, o senhor acha que agravou a sua timidez? Eu era muito tímido, muito reservado, né? Uhum. E aí, depois de alguns momentos de oração, né? Porque quando eu lembrei desse fato, eu já estava na caminhada já, né? Sim. E parece que destravou as coisas. Eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus Cristo, do amor dele, mas depois que eu tive essa lembrança que estava apagada, estava ali no meu inconsciente, e depois de um momento de oração, veio essa lembrança, né? Então foi algo, eu entendo ali como uma cura de Deus ali na minha vida. Isso é interessante nós tocarmos, porque assim, às vezes não é nenhuma maldade, né? Por exemplo, as professoras, a própria diretora, às vezes não é uma maldade, mas a gente não sabe a consequência que aquilo traz, né? Na vida de uma criança. Tipo assim, o senhor recorreu a uma ajuda e não recebeu essa ajuda. Sim. Então, isso, digamos assim, deixou o senhor ali meio que fechado em si mesmo até os seus 13 anos, quando
por graça de Deus, ele lhe revela isso, né? E sempre aquilo que, pelo menos o que eu gosto de dizer, né? Que Deus não cura ninguém, Deus nos dá a cura, né? Ou seja, Deus nos dá uma roupa, um presente, e nós precisamos nos vestir, né? Ali ele lhe revelou essa situação e falou assim, agora menino vai, agora acabou essa história de ficar amuado. Para de ficar acuado aí e vamos que vamos. E vamos que vamos para frente. E aí, padre, de São Miguel Paulista nós mudamos para o Parque Pirajussara, ali no Jardim Nossa Senhora de Fátima, né? Pertence à Diocese de Campo Limpo. Então os meninos jogavam bola na rua, sempre me chamavam para jogar bola e um dia acabei de jogar bola com eles. E eles falaram, olha, tem um grupo de jovens, você não quer conhecer? E eu sempre fugindo, né? Embora tenha toda essa vivência da devoção dos santos, mas não estava presente na vida da igreja, né? Eu não participava, mas eu tinha esses princípios dentro de mim. O senhor tinha os princípios, mas o senhor nem missas, nada? Não. E aí o Juninho me convidou para ir no grupo de jovens. Eu falei, o Juninho é seu amigo? É, meu amigo. E aí ele falou, vamos no grupo de jovens? Eu falei, não sei. E ele insistindo e acabei indo pela insistência, né? Cheguei no grupo de jovens, e era um grupo da Renovação Carismática Católica, e aí o grupo começou a cantar música de animação, o pessoal começou a dançar, um grupo bem animado, né? Eu falei, o negócio aqui é bom. Aí daqui a pouco parou, vamos escutar a palavra de Deus. Aí ouvimos o Evangelho, a leitura, a pessoa lá explicou. Depois da pregação que teve, da explicação do Evangelho, vamos rezar. Aí temos as nossas mãos e começamos a rezar. Daqui a pouco, padre, começaram a rezar oração em línguas, né? E as minhas pernas começaram a tremer. Minha mão, eu já tremo, por natureza já tremo, né? Minhas pernas começaram a tremer e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Aonde eu fui amarrar o meu burro, né? E o pessoal rezando e eu comecei a tremer porque eu estava preocupado. Falei, meu Deus do céu, e agora? E quanto mais eu tremia, mais eles rezavam. Eu acho que eles pensavam assim, aquele menino está com o diabo. Deve ser algo desse tipo, assim, né? Está possuído, vamos rezar para sair fora. E eu tremia, padre, tremia. Aí acabou... De medo, não era que eu estava sentindo o Espírito Santo. De medo porque, assim, era algo que o senhor não sabia o que estava acontecendo. Não tinha isso, né? Até o momento eu não tinha experimentado algo desse tipo ainda, não tinha presenciado, então tremia, minhas pernas tremiam, minha mão suava. Falei, meu Deus do céu, e agora, hein? O que eu vou fazer? Aí acabou o momento de oração, aí eu comecei a rezar, né? Falei, obrigado, Senhor, porque acabou. E aí comecei a fazer meu momento ali de agradecimento, né? Depois teve o momento da paz de Cristo, né? Sim. E foi um momento maravilhoso, porque ali, na hora da paz de Cristo, a gente abraçava as pessoas, né? E eu ia abraçar as meninas. Agora você imagina eu com 12, 13 anos de idade e as meninas que tinham 25 anos, 23 anos. A chance que eu tinha era... Zero, né? E aí o senhor se sentindo galã ali no meio das meninas. Tô abafando aqui, né? Vamos que vamos, que na hora da paz de Cristo eu dava paz, abraçava, falava Jesus te ama, né? E aí no sábado seguinte, mais uma vez eu estava no grupo de jovens. Mas eu estava ali, padre, não porque eu tinha sentido o amor de Deus, porque eu tinha sentido a ação do Espírito Santo, porque a palavra tocou meu coração, mas eu estava ali por causa das meninas, né? Deus usando essa isca. Isso que é bonito, né, padre? Deus vai usando de iscas, né? E fez com que eu pudesse voltar para o grupo de novo. Eu gosto, sempre que eu encontro alguém que vive essa experiência, eu sempre falo assim, bendito seja Deus pela beleza das mulheres, né? Porque a beleza das mulheres, nos grupos de oração, principalmente, atrai muitas pessoas e, como o senhor disse, né, um pretexto de Deus para agarrar o senhor. Então, bendito seja... Não que as mulheres feias não são benditas, né, Deus? Espera aí, vamos colocar as coisas no lugar. Mas bendito seja Deus pela beleza. Muito bem, é isso mesmo. E aí comecei a participar do grupo de jovens, só que vai um sábado, vai outro. Quando eu fui ver, eu já estava dentro do grupo de jovens, né? Porque Deus vai fazendo assim, né? Quando vai ver, você já sou padre. Já está lá. Está lá. O bispo me põe nas mãos e falou, meu Deus. E aí, comecei a participar do grupo de jovens, e aí falavam muito de um retiro chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã, que é muito forte na Diocese de Campo Limpo, né? E eu falei, quero fazer. Só que eu não tinha idade para fazer. E eu ficava emburrado, Você tinha quantos anos? Eu tinha, acredito, já tinha meus 15 anos, né? E parece que
era a partir dos 16 anos Então que você podia já fazer. estava caminhando aí firme, uns Já, 2, já. 3 anos já. Já estava firme no grupo de jovens e tal. E aí, foi passando o tempo, chegou o retiro, o TLC, aí eu não podia fazer por causa da minha idade, né? E o meu irmão fez o TLC no ano que eu não podia fazer. E no ano seguinte eu fiquei esperando, né? Porque é um mistério, ninguém fala o que acontece dentro do TLC, né? Justamente para criar esse, eu quero fazer, quero... Expectativa, É. sim. E aí no ano seguinte eu fiz o TLC, foi algo assim, padre, maravilhoso na minha vida. Foi um retiro que me colocou os pés no chão, de fato, assim, sabe? Pude perceber, olhar para a minha vida, né? Como eu disse para o senhor, não tive essa vida errada, mas tinha coisas que eu precisava melhorar. E nesse retiro do TLC eu percebi aonde eu precisava melhorar e comecei a dar passos, né? E quando saí do retiro, saí amando todo mundo, né? O retiro faz isso na gente, né? A gente faz um retiro e você nem gosta de cachorro, por exemplo. Mas quando você sai do retiro e vê o cachorrinho, olha que bonitinho esse cachorrinho. Você nunca gostou de cachorro, mas olha que belezinha desse, né? A gente sai assim no retiro com uma experiência maravilhosa. E eu saí com essa experiência maravilhosa com o desejo de mudar o mundo. Não, agora tem que mudar, tem que falar de Jesus para outras pessoas, tem que falar do TLC, que as pessoas têm que fazer. Você quer que seu pai faça, sua mãe faça, você quer que todo mundo faça o retiro, né? E foi assim na minha vida também. E aí, padre, comecei a ficar muito mais firme na igreja. Tinha um grupo de jovens chamado Jaque, que era o que eu participei, que tivesse experiência. E suscitou no nosso coração de montar um grupo chamado Resgate. E o grupo Resgate, ele tinha uma missão muito bonita. E o belo que nasceu dos jovens mesmo, né? Não saiu da liderança, mas nós jovens mesmo, né? Sim. O grupo Resgate ia ao encontro do jovem que parou de ir para a igreja. Aquele jovem que estava no grupo de jovens, ele parou de vir na igreja, nós então íamos na casa dele, perguntava o que aconteceu, por que você não foi mais na igreja. Mesmo. Era um resgate, né? E fui me entregando, fui dando meu sim. Desse grupo resgate saiu um novo grupo, outro grupo resgate, mas agora um resgate de pagode. Nós queríamos resgatar os pagodeiros para a igreja, né? Vamos trazer os pagodeiros para a igreja. E aí pegávamos músicas, por exemplo, Abraço de Pai, da Adriana, e colocava num pagode lá. Eu tocava um instrumento chamado rebolo, né? E aí a gente foi fazendo, tinha os barzinhos de Jesus, que era festa nas comunidades, nós apresentávamos ali as músicas, então fui dando os meus passos, fui fazendo esse caminho vocacional, assim, já um caminho vocacional. Por quê? Porque na minha comunidade, na hora das missas, tinha folheto. Então nós recebíamos o folheto para acompanhar a missa, né? E eu não falava as palavras que eram da Assembleia, eu queria falar a palavra que era do padre, né? Olha isso. E eu ficava rezando junto com o padre. Até que um dia falaram, você não pode fazer isso, é só do padre. Aí eu parei de fazer na igreja, fui fazer na minha casa. Então pegava o folheto, chegava em casa, montava ali o meu altar no quarto. Mas isso não passava nem na sua cabeça de ser padre. Então, eu tinha essa ideia de ser padre, essa vontade, mas não sabia o que era ser padre. Eu achava bonito o que o padre fazia, né? O padre abençoava as pessoas, eu achava isso maravilhoso, mas não, sabe, não tinha assim, vou ser padre. Isso não tinha no meu coração. Eu pegava o folheto, padre, e levava para minha casa, e a minha irmã tinha coisa de maquiagem, essas coisas, e tem um negocinho de passar pó de arroz no rosto, né? Que é redondo assim, e era a minha hóstia magna. Então ali eu pegava, levantava e fazia tudo que o padre fazia, né? E fui... Isso já adolescente, Já com meus... jovem, 15, já, 16 15, anos. 16 anos já estava fazendo isso, já. Embora com essa idade, brincava de rezar missa, porque eu achava o padre uma figura, assim, algo extraordinário, né? O senhor me faz lembrar uma coisa, padre, porque assim eu posso dizer que eu não sou doido sozinho. Quando eu era mais novo também, eu só tenho uma irmã, nós somos 4 anos de diferença. E ela ia para a catequese dela, com 9 para 10 anos, né? E eu com 5, 6 anos. E aí minha mãe mandava junto. E eu estava aprendendo a ler. E foi a primeira coisa que eu digo, que eu falo assim, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a ler. Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Tomai todos e bebei, é o meu sangue. Então o senhor me resgatou isso, é uma coisa muito, muito viva dentro de mim, mas para dizer que eu não sou doido sozinho, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E que é um selo, né? Sim. Que é um selo, porque se o senhor tinha esse desejo, né, ali de não falar as palavras da Assembleia, mas falar as palavras do padre, já era Deus ali encaminhando o senhor. Já era uma semente da vocação, né?
uma semente. E aí, padre, tinha um amigo chamado Zoreia, né? Então, nem preciso falar por que ele tinha esse apelido, né? Sim. Qual é o nome dele, padre, na verdade? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, os orelhas. Zoreia. E aí, o Zoreia é um cara maravilhoso. Pensa numa pessoa, gente boa, era o Zoreia. E o Zoreia tinha uma vida, antes da igreja, uma vida um pouco turbulenta, né? Sim. O Zoreia tinha alguns vícios, a droga e tal. E o Zoreia fez esse TLC também, e o TLC foi também um marco Um divisor de águas. na vida do Zoreia. E a partir do TLC, o Zoreia, então, ele se resgatou, foi para uma vida nova, né? E um dia, eu morava em frente a uma escola e tinha uma quadra, e o Zoreia falou assim para mim, meu apelido é Dedé. Meu avô que colocou, não tem nada a ver com Wellington, mas é Dedé. E lá, o pessoal me chamava assim, pelo apelido, né? E ele falou, Dedé, tá vendo esses jovens na quadra usando droga? Um dia eu vou tirar esses jovens da droga. E isso nunca eu esqueci. E o Zoreia era um cara que a gente, por exemplo, ia para a igreja matriz, a Cristo ressuscitado, e nós íamos junto. Então esperava, reunia todo o grupo, ia todo lá no grupo de oração. Ia e voltava junto. E um dia nós estávamos reunidos para ir para o grupo de oração e o Zoreia não estava. E o Zoreia não chegava. Ah, vamos sem ele mesmo. A gente foi para o grupo. Chegamos na igreja, ele já estava lá. E nós éramos da galerinha do fundão, né? Ficava no fundo da igreja, né? E o Zoreia ficou na frente da igreja nesse dia, lá no primeiro banco. E a gente, nossa, tá estranho alguma coisa, né? Para voltava todo mundo junto. O Zoreia não voltou conosco nessa noite. E quando nós estávamos voltando pelo mesmo caminho, o Zoreia fez um caminho diferente. E nós escutamos barulho de tiro. Sabia, né, que era tiro. E quando eu cheguei na minha casa, já estava o comentário, mataram o Zoreia. Automaticamente, padre, veio aquilo, eu vou tirar aquele jovem das drogas. Foi automático, né? Sim. E eu assumi isso para a minha vida. Naquele instante, eu assumi isso para a minha vida. Tenho que tirar o jovem da droga. E aí, comecei a pregar nos grupos de jovens, comecei a minha vida de pregador ali, nas casas, né? Nas visitas que a gente fazia. E um dia, eu estava em uma briga com a minha irmã. Coisa de irmãos, né? Sim. Agora, o que eu vou falar, pelo amor de Deus, não façam em casa. Não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, já coloca... Você está me ouvindo. Né? Já não pode. Faça em casa isso. Não pode fazer em casa. E numa briga, padre, eu derrubei a minha irmã no chão. Mais uma vez, não faça em casa. Derrubei ela no chão, coloquei o pé nas costas dela e puxei no cabelo. Falei, olha que testemunho bonito de um padre, não? Ainda bem que você não era padre. Ainda bem que não era, graças a Deus. Coloquei o pé nas costas dela, puxei o cabelo e minha mãe gritou, vai matar a sua irmã. E eu saí correndo porque eu não queria apanhar da minha mãe, né? Tem um vídeo na internet de uma menina que ela tá brigando e aí depois ela se levanta, se limpa, né? E diz, já acabou, Jéssica? Foi um vídeo, um meme que virou um meme, né? A minha irmã fez assim, levantou, se limpou, olhou para mim e falou assim, bonito, né? Você prega na igreja, fala do amor de Deus e aqui em casa você não muda. Continua do mesmo jeito. E ali eu percebi, padre, tomei um tapa na cara. Preciso mudar de vida. Então, se tem um momento que eu posso dizer que foi o tchan, foi esse. Ou seja, Deus aproveitou da situação para mostrar e dizer, Wellington, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Foi mais ou menos isso mesmo, perguntando, o que eu estou fazendo? Prego, falo de Jesus, falo de perdão, falo de amor e estou fazendo isso, né? E ali eu tive um choque, foi um choque mesmo. Falei, tenho que melhorar. E aí eu comecei a observar isso na minha vida. Eu tenho que ter essa mudança na minha vida. E ali então foi onde eu comecei a dar mais passos firmes na minha caminhada. E nós vamos para um rápido intervalo, padre, mas assim, também com isso o senhor me faz pensar, lembrar, né, da passagem que Adão pecou. E lá naquela passagem, né, que é Gênesis 3:9, Deus não perguntou para Adão, o que você está fazendo? O que você fez? Por que você fez? Deus perguntou
onde estás? Eu acho que foi essa a pergunta que Deus fez para o Senhor naquele momento, né? Onde estás que não estás na minha presença de verdade? Né? Onde estás que não estás na minha vontade de verdade? Porque o Senhor, ou como Jó, né? O Senhor ouvia falar de Deus e até falava de Deus, né? Mas num determinado momento Jó vai lá e fala assim: eu sempre ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, né? E nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria que você pensasse justamente nisso. Você que pode até ter uma caminhada na igreja, pode até ter uma vida de igreja, pode até ser pregador, ser músico, ser padre, ser freira, ser bispo. Acho que eu não vou subir mais, porque eu acho que o Papa não está assistindo esse programa. Mas será que realmente existe uma mudança de vida? Será que realmente existe uma conversão, né? Porque Jesus vem nos propor uma vida nova. E a vida nova que Ele nos propõe não admite vícios antigos. Será que você se encontra assim? E se você se encontra dessa maneira, Deus está te perguntando: onde estás que não estás mais na minha presença? Pensa um pouquinho e nós voltamos já já com Gente de Fé. Onde você está? Diante de tudo que você pode viver, pode passar, você é pessoa, sim, de igreja, você é pessoa, sim, que pode pregar, né? Às vezes, padre, hoje estamos conversando com o padre Eliton Araújo, ele está nos contando um pouquinho da sua caminhada vocacional, da sua vida. Muitas vezes, quando nós estamos nos preparando para a homilia, né, às vezes a gente segue e a gente coloca até um certo limite, né? Pelo menos eu vivo hoje isso, né? Eu coloco até um certo limite na preparação. Mas às vezes quando a gente está falando e que aquela palavra é para nós mesmos, né? Meu Deus, me dá um medo ali, né? Porque eu falei: Jesus, eu estou falando uma coisa, mas não sou eu, é o Senhor que está falando por mim, mas eu sou o primeiro a ouvir, né? Porque é uma grande responsabilidade. E foi justamente isso que a sua irmã, eu vou dizer a sua irmã não, que Deus, a partir, usando da sua irmã, lhe cobrou ali. Né? Qual a responsabilidade que o Senhor estava tendo com aquilo que o Senhor estava pregando, vivendo, né? Quando ela faz essa pergunta. Quando ela faz essa provocação. Você, Eliton, né? Até então, Eliton. Você, Eliton, é um lá fora e um aqui dentro. E ali foi a trombada com Jesus. Estou falando, eu lembrei de uma história que diz que um padre estava fazendo uma cerca, né? E o padre pegou o martelo, o prego e fazendo a cerca, e o coroinha do lado do padre. E o padre lá pregando e o coroinha do lado. E o padre falou para o coroinha: você quer aprender a fazer cerca? E o coroinha: Deus que me livre, coisa chata fazer cerca, eu não quero. E aí o padre disse: e por que você está olhando com tanta atenção? Não, padre, eu quero esperar você dar uma marretada no dedo para ver o que você vai falar, né? Então, é bem assim, né, padre? Bendito martelo. Tá todo mundo Bendito esperando. martelo que acabou de quebrar o meu dedo. Tá todo mundo esperando, né, padre? Eu falo, padre, que a gente tem que cuidar da nossa alma, né? Agora eu vou falar você ao padre. A gente tem que cuidar da nossa alma, porque da nossa vida tem tanta gente que cuida, né, padre? Então vamos cuidar da alma, porque da vida tem muita gente para cuidar. Pois é. Como eu disse no começo, né? Como é difícil falar da nossa vida, mas falar da vida dos outros é mais fácil, né? É mais fácil. E tem muita gente que fala da nossa. Sim. Mas aí, padre, a partir deste momento que o senhor teve esse choque, né? Esse choque de realidade a partir da sua irmã. Sim. Né? Então ali o senhor disse que houve um divisor de água, houve ali uma mudança de vida realmente. Então aquele que estava lá pregando, falando de Deus, agora realmente tinha se encontrado com ele, Sim. com este Deus. E aí, padre, eu estava fazendo crisma, né? E a minha vida espiritual estava bem, estava ótimo, né? Só que aí, mais uma vez, minha família vai ter que se mudar. Agora, vamos para Bragança Paulista. Uhum. E aí fiquei revoltado com Deus. Porque assim, estava num grupo de pagode, estava no grupo Resgate, tinha um grupo de jovens, tinha um grupo de oração, estava fazendo crisma,
Ou seja, estava bem. E agora? Cheguei em Bragança Paulista, não queria mais saber da igreja, aí tinha que continuar o crisma, né? E aí foi engraçado porque eu me inscrevi para o crisma de lá para dar continuidade, né? E aí eu faltava muito, padre. Faltava muito no crisma e a catequista falava assim, se você tiver mais uma falta, você não vai ser crismado. Eu faltava só de bronca. Aí eu faltava. E fui dando os passos. E aí eu fui morar na rua de um mercado. E quando eu ia para o mercado, o rapaz do caixa tinha algo de diferente nele, né? Ele usava uma cruz grande, eu também usava uma cruz grande. Olhava, não falava nada. Voltava no mercado e um dia ele falou, ô irmão, tudo bem? Você é da igreja? Você é novo aqui? Tal. Eu falei, sou novo, tal. E aí, vamos na missa. Então a gente combinou de ir na missa e aí nasceu uma amizade, né? Com a família dele, o Luiz e a Dani, né? São 2 grandes amigos que eu tenho lá em Bragança. E aí começou uma amizade entre nós, né? E aí ele falou assim, vamos fazer um grupo de oração nas casas? Eu falei, vamos. E aí começamos a fazer o grupo de oração nas casas, as pessoas começavam a ir, as casas começaram a ficar pequenas, né? E não tinha ninguém para cantar, E ele tinha muito CD, né? Da canção nova, né? Tinha muito CD. E aí como que a gente combinava? Ele ia conduzindo a oração e eu ficava de DJ lá. E aí ele estava falando assim, né? Não, porque se vier noites traiçoeiras, aí eu já... Opa. Noites traiçoeiras. E eu pegava a pasta de CDs e ia procurando, meu Deus, tá em qual CD, Noite Traiçoeira? Aí encontrava o CD. Aí colocava lá, às vezes estava riscado o CD, porque ficava no desespero, riscava o CD. Às vezes ele falava assim, só vocês. Aí eu baixava o som, o volume, né? E ficava só a voz do povo. Quando eu voltava, pensava, vai estar na mesma sintonia, né? Mesmo ritmo. Tava nada a ver a música já. Então, isso tudo, padre, eu fui percebendo a mão de Deus, né? Sim. Ali foi muita, não coincidência, mas providência de Deus, né? De ir morar na mesma rua do mercado, onde ele ficava ali no caixa, né? Cuidado de Deus, né, padre? Cuidado de Deus. E aí, em conversa com o padre, podemos fazer numa capela? Aí foi para a capela, né? Foi aumentando o número de pessoas, foi aparecendo músicos, Então foi criando o corpo, esse nosso encontro, né? E algo no meu coração de ser padre. Já começou algo ali no coração ser padre, né? Mas eu fui deixando de lado, né? Já tinha meus 17, 18 anos, namorar, né? E eu comecei a ter uma experiência de namoro. Então, as experiências de namoro, padre, foi algo fundamental também nesse processo vocacional, né? Foi uma experiência boa que eu tive a coragem de tomar a decisão de ir para o seminário. Não é que foi uma coisa, nossa, não é bom casar, não é isso. Foi uma experiência boa que, a partir dessa experiência tão boa que foi, que eu tive coragem de ir para o seminário. Porque foi uma coisa tão boa, eu soube o que é ser amado, soube o que é amar, sabe? E aí, comecei a fazer encontros vocacionais, mesmo namorando, né? Fiz encontro vocacional. Sabia que eu ia fazer encontro vocacional. Que eu falava para ela, olha, eu te amo muito, eu quero muito o seu bem, mas eu quero fazer uma experiência. Algo no seu coração. E comecei a fazer ela os também encontros. Era de igreja, tudo? Sim, de comunidade. E comecei a fazer os encontros vocacionais, terminamos o namoro e eu fui fazendo os encontros e percebendo, é isso que Deus quer para a minha vida. Fiz os encontros vocacionais no ano de 2010. Deixa eu só pegar isso aqui, padre, porque em contato com muitos jovens, às vezes, esse é o momento mais difícil. Sim. O romper algo para dar um passo vocacional, né? Que não é, a princípio, algo tão simples. Eu vivi isso, o senhor está dizendo que o senhor viveu, mas que é necessário, né? A gente hoje vê o senhor está com 32 anos, um ano de padre, vamos dizer assim. Então, o senhor entrou com o seminário, qual a sua idade? Foi em 2011, eu estava com 22 anos. 22 anos, a minha idade também, eu entrei com 22 anos. Mas hoje o que a gente vê, infelizmente, é que existe um retardo na resposta, né?
É um fenômeno mundial, esse retardo na resposta, porque os jovens de hoje têm cada vez mais dificuldade em dar passos definitivos, em dar respostas definitivas. E para dar essas respostas definitivas, precisam romper, né? Como o senhor teve que romper um namoro, né? Como o senhor teve que romper uma vida cômoda dentro da sua casa, como o senhor teve que romper, sei lá, uma profissão e assim sucessivamente. Este ponto é simples de se romper? E se não é, o que levou o senhor a romper? Não é fácil, como você mesmo disse, né? É um desafio, né? E aí o que eu fiz, padre? Confiei em Deus, coloquei a minha vida nas mãos de Deus. E eu dei um ano, falei, olha, durante um ano eu vou me dedicar ao Senhor, né? Então, nesse um ano fiz esses encontros, né? No ano de 2010. Já não mais namorando? Já não mais namorando agora, fiz esses encontros. E como o senhor disse, não é fácil, mas eu sentia que Deus queria algo de mim. Eu tinha essa certeza que Deus queria algo de mim. Entrei no seminário no ano de 2011. Tive que juntar minhas coisas e ir para o seminário. Não foi fácil também, padre, porque bem nessa época, a mídia, e nós sabemos que a mídia ajuda muito, mas também prejudica em alguns pontos. E aí, aconteceu alguns casos de pedofilia. Estava no ano sacerdotal. Sim. Né? Bem nesses momentos mais fortes acontece alguma coisa, aparece alguma coisa. Todos os escândalos envolvendo os sacerdotes. E eu digo isso porque também foi muito marcante. Na época eu morava em Roma, né? Eu tinha sido transferido para a Canção Nova de lá. E eu vivi isso muito de perto. E muitos não sabem a profecia do Papa Emérito Bento XVI. Sobre o ano sacerdotal, 2010, 2011, né? Que começou em 2010 e terminou em 2011, justamente o ano que o senhor estava. O Papa Bento, ele disse que ele iria convocar este ano sacerdotal porque muitos que não eram dignos de ter, aliás, que não viviam a dignidade do sacerdócio precisariam aparecer. E muitos iriam sofrer, né? E aí eu lembro que no encontro que o Papa teve com a diocese, com o clero de Roma, e eu estava no clero de Roma, então eu fui, ele falava assim, a vida sacerdotal, ela é como um pêndulo, que você põe aqui um peso embaixo, né? E esse pêndulo fica fazendo isso. Ele falou assim, se você quer entrar na vida sacerdotal, não se esqueça, porque vai ser essa tensão constante. Vai ter um ponto fixo, mas a sua vida vai ser sempre essa tensão, com escândalos, com propostas, com inúmeras coisas. E nós que já éramos padres, sofríamos muito preconceito. Eu imagino o senhor entrando no seminário justamente neste ano. Quando o senhor falou 2011, eu falei, ai meu Deus do céu. Porque foi justamente algo muito complicado. Para nós que já éramos padres. De ponto de nós vivermos, eu sei que eu vivi isso em Oxford. Eu estava num encontro na Inglaterra, né, na época ali é tudo muito pertinho, né, a Europa é tudo muito pertinho. E depois do encontro eu estava paramentado, estava assim, né, com a camisa de clésima. E depois do encontro nós fomos jantar num lugar. E quando eu cheguei no restaurante, tinha ali uma família. Essa família olhou para mim, pegou a criança e saiu. Eu falei, peraí, minha gente, eu não sou pedófilo, né? Então, assim, foi realmente muito difícil. Sim. E aí falar para minha mãe também, né? Mãe, vou para o seminário, pai, vou para o seminário. E você ligava a TV e passando os escândalos, né? E entrei no seminário em 2011. Na época, padre, o seminarista, nós ganhávamos pouco, né? Ganhava pouco. E eu posso dizer isso, padre, nunca me faltou nada, né? Deus foi providenciando. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai cuidando, Deus vai moldando, Deus vai, né? E eu lembro de uma vez, eu fazia pastoral em Atibaia, paróquia São Sebastião. E esse evento marcou muito a minha vida, né? Eu acordei de manhã, fui escovar o dente, não tinha creme dental. Aí fui ver o shampoo, estava acabando também. Aí eu falei, meu Deus, vou lá falar com o padre, né? Fui lá e falei, padre Oswaldo Boracini, padre, o senhor pode emprestar um pouco de creme dental e shampoo, porque o meu acabou.
E aí ele emprestou, a missa era 7h30 da manhã. Fui para a missa, tomei banho, escovei os dentes, fui para a missa. Quando terminou a missa, veio uma senhora, que hoje eu não lembro o nome dela, não lembro a fisionomia dela. Olha, eu senti no coração de trazer isso aqui para você. E ela entregou uma sacola para mim. Quando eu abri, tinha creme dental, sabonete, shampoo, tinha tudo. Creme de barbear, que eu nunca tinha usado. Tinha tudo, tudo, tudo. E aí eu cheguei na casa paroquial, falei pro padre, o senhor falou para alguém que estava sem creme dental? Ele falou, não. Aí eu mostrei para ele, olha, padre, que eu acabei de ganhar, né? Então, padre, eu sei que muitos jovens vão estar acompanhando esse nosso bate-papo. Não tenha medo, né? Não tenha medo de responder o Senhor, porque Deus vai nos conduzindo, né? Quando você diz sim para Deus, se prepare, porque você vai estar em lugar que você jamais imaginaria. Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria aqui falando sobre a minha vida, num programa chamado Gente de Fé. E se Deus falasse para nós tudo, nós não iríamos, nós não aceitaríamos. Porque cada lugar que nós vamos, Nossa porque quando você Senhora. diz sim para Deus, a vida, Ele vai nos conduzindo, vai colocando você em lugares que você jamais, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, isso é uma certeza que eu tenho na minha caminhada vocacional, né? Deus não abandona aquele que Ele escolheu. Sim. Né? E o bonito, padre, porque assim, voltando à situação da senhora que lhe deu aquilo, Deus providencia o necessário, né? Às vezes, eu tô com... O senhor está com 32 anos, né? Quando o senhor tinha 10 anos, eu estava entrando no seminário, né? Estou com 22 anos já nessa vida. E eu digo para o senhor, nesses 22 anos, contando formação e os 15 anos de padre, nunca me faltou absolutamente nada. Não tive tudo o que eu queria, Sim. né? Porque nós temos os nossos quereres, né? Muitas vezes a gente tem vontade de ter aquilo outro. Não é isso. Mas nunca faltou nada nesses 22 anos, né? E é o que o senhor está dizendo. Essa experiência de tá faltando creme dental. E aí a gente vai tocar naquilo que a palavra diz. O trabalhador é digno do seu salário, né? Então, chega uma senhora, uma secretária, eu digo que são as secretárias de Deus, né? Que vão nos trazer o necessário para a gente dizer assim, olha, realmente eu sou cuidado naquilo que eu preciso, né? Nada mais, nada menos, mas naquilo que eu preciso. Necessário. Deus não deixa faltar, né? Não deixa faltar. E aí, isso foi algo muito bonito, né? Só que, padre, quando chegou no ano, eu entrei em seminário em 2011, 2012, 2013, 2014, eu estava vivendo um momento difícil, vocacional, né? Não duvidava do meu chamado, mas vivenciei uma crise vocacional, né? E aí, o meu pai sofreu um acidente de trabalho, tudo junto, né? Porque as coisas acontecem tudo junto ali, né? Meu pai sofreu um acidente de trabalho e nós tínhamos acabado de comprar um terreno. E o meu sonho sempre foi deixar um lugar para os meus pais morar, né? Então, eu falei, nossa, e agora? Vamos perder o terreno. E eu já não estava muito bem, né? Eu ia para a capela rezar, não conseguia rezar. Eu ia para a faculdade, não me concentrava nos estudos. Tomei uma decisão, vou sair do seminário. Né? Pedi, então, comecei com o reitor, pedi para sair do seminário, né? E muitos seminaristas, padres diziam, não sai, porque você tem vocação para ser padre. E eu, não, estou no momento, preciso sair. Eu sabia, padre, que eu precisava sair, né? Mas eu tinha certeza da minha vocação, mas eu precisava sair naquele momento, né? O medo de perder o terreno. E saí do seminário, arrumei um emprego, comecei a trabalhar, assumi as parcelas do terreno. Meu pai, com um acidente de trabalho, ele ganhou um dinheiro, e esse dinheiro que ganhou aplicou em material de construção, pedreiro, e conseguimos construir um canto, né? E foi passando o tempo, e alguns padres, volta a estudar. Eu estava no meu 3º ano de filosofia, quando eu saí do seminário. E aí eu falei, vou tentar. E consegui uma bolsa. Consegui uma bolsa de estudo na PUC mesmo, que nós estudávamos na PUC, tanto a filosofia como a teologia. PUC de Campinas. PUC Campinas. Nossa diocese, os seminaristas estudam lá. E aí eu consegui essa bolsa. Então, durante o dia, padre, eu trabalhava,
Então eu ia para a faculdade, para o trabalho, saía cedo, 6 horas da manhã, ia para o trabalho, já levava a minha marmita, levava os livros, né, para a faculdade, ia, tomava banho no trabalho mesmo, de lá já passava a van e eu ia para a faculdade. Foi tão bom, padre, esse período, porque eu sei agora o que é um trabalhador que vai trabalhar, leva sua marmita, sabe, esquentar no micro-ondas. Eu tive essa experiência. Hoje eu sou pároco. Cada centavo que entra na minha paróquia, padre, é sagrado para mim, no sentido, eu sei que essa pessoa colocou aqui. O suor de alguém. Foi tão bom, porque antes de entrar no seminário, eu tinha tido experiência de emprego, mas era na secretaria paroquial. Então, não era como foi dessa vez, né? Então, foi algo muito bom para mim. E aí, consegui concluir a filosofia em 2016, no ano 2016, e fiz uma carta para o bispo Dom Sérgio Aparecido Colombo. Fiz a carta para o bispo pedindo, então, um retorno para o seminário. E rezando, confiando, e fui aceito, né? Em 2017, voltei para o seminário, e agora não mais na filosofia, porque eu tinha concluído fora, voltei na faculdade de teologia, né? E cada dia, padre, no seminário, eu agradeci a Deus a oportunidade de fazer aquilo que estava no meu coração, porque esse desejo de ser padre, desde lá de São Paulo, né, Sim. já estava aqui dentro, né? E eu agradecia cada dia mais, e fui passando os anos, e aí concluí a teologia, né? Concluí a teologia, e aí foi marcada a minha ordenação diaconal. Nossa, que coisa boa, né? Marcou a ordenação diaconal dia de São José, 19 de março. Tudo certo para a ordenação. 2021. Tudo certo para a ordenação marcada. Aí eu ia ser ordenado na catedral mesmo de Bragança Paulista. Meio à pandemia. Meia pandemia. O meu último ano de seminário foi na minha casa, na casa dos meus pais. Porque nós fomos para casa ficar 15 dias, porque foi na hora do estouro da pandemia, e esses 15 dias ficou um ano. Sim. Então acabei concluindo fora. Tudo de forma remota. E aí, 19 de março, ordenação diaconal marcada, roupa, convite, tudo certo. De repente, fecha as igrejas em Bragança Paulista. Falei, Senhor, o Senhor me ama mesmo, viu? Que prova de amor é essa, né? E aí, vamos mudar para a cidade de Itatiba, porque a cidade de Itatiba também pertence à Diocese de Bragança Paulista. Sim. Não muda a data, muda somente o local, porque fechou em Bragança, mas Itatiba estava aberto, podia ter as celebrações. Marcamos. O padre Edson, que acolheu a ordenação, que é o meu diretor espiritual. Marcamos para Itatiba. 2 dias depois, um decreto. Fecha Itatiba. Aí o Dom Sérgio nos chamou e disse, olha, não sei o que fazer. E agora, como que nós faz? Como que nós podemos fazer? Vamos marcar outra data da ordenação? E aí marcamos para o dia 24 de abril. E aí, padre, rezando a minha história, eu percebo o sinal de Deus, né? Porque 24 de abril foi o casamento da minha irmã, dessa que eu tive esse encontro lá atrás. Olha só. Né? 24 de abril fui ordenado diácono. Fui para a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? E ali eu percebia o cuidado de Deus, o cuidado do meu bispo, o Dom Sérgio. É um bispo que, na minha ordenação, disse, Dom Sérgio, eu te amo. Porque é um bispo que se preocupou com as vocações, um bispo que, quando eu precisava, ele escutava, um bispo presente, um excelente bispo, um pai, né? Tenho uma admiração muito grande pelo Dom Sérgio. E aí, fui ordenado diácono, no dia 24 de abril, já na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, ali como administrador, mas não deixei que ficasse a paróquia sem missa, então todo domingo tinha missa, eu conseguia padres amigos ajudavam, ia rezar, né? Às vezes o padre tinha um vigário, o vigário ia, o padre, então não faltou missa na paróquia, né? E depois me ordenei padre, na catedral também de Bragança Paulista. Aí já com tudo aberto. Tudo aberto. E aí, padre, eu pensei que na minha ordenação de padre ia ter poucas pessoas, né? E aí o que eu fiz? Mandei fazer 200 livrinhos. E eu falei, vou colocar 3 livrinhos em cada banco, porque aí dá para encher a catedral e vai dar a impressão que
distanciamento, tudo, né? Eu na porta ali, padre, uma experiência maravilhosa, assim, vendo o povo chegar, ônibus chegar. Quando eu olhei, a catedral estava tomada, cheio de gente, pessoas em pé. E aí eu falei, nossa Deus, como o Senhor me ama, né? E como o povo é maravilhoso, né? Não falta nada assim na vida de um padre. Então, por isso que eu digo para os jovens hoje, né? Não tenha medo de dizer sim. Deus vai colocando anjos na nossa vida, né? E hoje, na paróquia, eu percebo o amor do povo pelo padre, né? O carinho do povo. Estou aprendendo a ser padre, né? Aprendendo a ser padre, um passo de cada vez. O senhor foi ordenado padre no dia 20 de abril, 20 de novembro de 2021. 21. Está aí nas suas primícias de padre. E é muito bom, né? Como eu disse lá no começo do programa, o senhor não tem ainda uma história para contar do seu sacerdócio inteiro, né? O senhor não tem, nem eu mesmo, né? Acho que eu conheci um bispo que ele falou assim, com 25 anos você começa a contar a sua história de padre, né? Então eu falta 10, o senhor ainda falta uns anos. Mas para dizer assim, Deus chama pessoas, né? Nós não somos anjos, nós não somos perfeitos, nós não estamos prontos, né? Nós vamos caminhar para o término do programa, mas para dizer que a você que é jovem, Deus vai conduzir tudo. Fazer o que o padre fez, né? Lá naquele momento que eu falei da ruptura, o senhor se colocou nas mãos de Deus. O senhor disse que se confiou nas mãos de Deus. Então não tenha dúvida, você jovem, você menino, você menina, não tenha dúvida. Se Deus te chama, Ele vai te capacitar. Se Deus te chama, Ele vai conduzir tudo, né? Até uma pandemia, né? Porque o senhor é diácono e padre no meio da pandemia. Então, padre, quero agradecer muito a sua presença, né, o seu sim ao nosso convite, dizer que conte com as minhas orações, reze também por mim. E eu digo sempre para os padres, principalmente nos seus primeiros 2 anos, fique atento a tudo que vai lhe acontecer nesse tempo, porque é como se fosse a carta magna de todo o seu sacerdócio. Todas as experiências que o senhor viver nesses 1 ano, meses, é a carta magna de todo o seu sacerdócio. Seja em todos os sentidos, inclusive naqueles que nós não quereríamos, nas tentações. Fique muito atento a tudo, porque Deus, Ele escreve a nossa carta magna do sacerdócio no nosso primeiro ano, vamos dizer assim. Então, que Deus lhe abençoe muito e nós nos vemos daqui a 15 anos. Se Deus quiser. Para que o senhor esteja... Eu acho que eu não vou estar mais aqui, pelo menos nesse programa não. Mas, vamos dizer assim, né? Não sei, vai dar 20 anos de programa a gente difere, não vai dar conta. Ninguém vai mais me aguentar. Mas eu digo assim, daqui a 15 anos para ver o que foi esses 15 anos de sacerdócio. Que Deus lhe abençoe muito. Amém. Obrigado mesmo de coração pela sua vinda aqui. Eu agradeço imensamente porque desde do convite até agora foi um momento de oração pela minha vida, olhar a mão de Deus e como vocês puderam perceber, né? Cada um de nós tem o seu testemunho. E eu acredito, Padre, que é isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Todo mundo tem um testemunho. Sim. E todo mundo tem um testemunho que é bonito, porque é a nossa história. A nossa história, ela é bonita, né? A vida dos justos está nas mãos de Deus e nós confiamos nisso. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, você que nos acompanha, você tem um testemunho bonito. E um dia você pode estar sentado aqui também, né, Padre? Com certeza, com certeza. E é isso mesmo, Padre. Cada um tem a sua história. E lá no comecinho, quando o senhor disse, né? A nossa história faz parte da história da nossa salvação. Sim. É a nossa história de salvação, né? E mesmo com marcas profundas do inferno, como nós dizíamos lá, mesmo com marcas como essas belíssimas que o senhor trouxe. Bendita briga com a sua irmã. Como é o nome da sua irmã, Padre? Érica. Érica. Ela deve estar nos vendo, então eu vou dizer a você, Érica, bendita briga
do seu irmão com você. E não faço isso em casa, mais Não uma vez. façam isso em casa. Deus abençoe você e todos os outros programas você pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. E lembre-se sempre, você na sua paróquia, como o padre também disse, sustente o seu padre em tudo que ele precisa, principalmente na oração. Deus abençoe.